no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, que nos diz assim a palavra do Senhor. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que estarás comigo ainda hoje no paraíso. O preço que foi pago. Glória a Deus, queridos. A palavra de Deus hoje, ela está maravilhosa. Querido, olhemos neste momento para a montanha solitária onde estão cravadas 3 cruzes. Jesus está no meio. Ao seu lado, 2 ladrões. O mestre está pregando seu último sermão. Seu púlpito, querido, já não mais é os tabernáculos, as tabernas, mas sim é uma cruz o seu púlpito. Seu auditório, querido, não é mais aquela multidão de 5.000 pessoas, de 3.000 pessoas ou mais. Não é mais aquela caravana de gente ali quando ele adentrava a cidade de Jericó, mas apenas 2 pessoas. 2 homens, querido, que nunca quiseram saber nada de Jesus. 2 ladrões que rejeitaram, meu amado, muitas vezes o apelo divino e, como consequência de seus erros, estão aí pendurados na cruz, esperando simplesmente a morte, nada mais do que a condenação pela morte. O primeiro ladrão, querido, ele olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva nós. Amados, veja, ele sente que precisa de Jesus, suspeita que Jesus possa fazer alguma coisa por ele. O problema deste homem é que não sente necessidade espiritual. Ele é consciente apenas de suas necessidades físicas. Está pendurado aqui, é horrível. Pensa. E logo suplica a Jesus: tu tens o poder, tira-me daqui, livra-me desta cruz. Ele não está preocupado, meu querido, em salvação. Ele não quer saber nada de vida eterna. Não está consciente de seu pecado. Não está arrependido. Não confessa pecado algum. Ele somente quer alívio da dificuldade, da sua situação, da dificuldade em que ele se encontra. Ele não quer saber de seguir a uma religião, de seguir a Cristo, de realmente ficar grato a Jesus. Não, ele sabe que está morrendo, sabe que dali ele não tem para onde correr. Ele está preso, ele está crucificado, amado. Ali era o último estágio de quem fazia maldades, né? De quem fazia atrocidades. E aqueles homens eram latrocidas, eles matavam para roubar. Este primeiro ladrão, querido, ele nos mostra a realidade de todos os tempos. Milhões e milhões de pessoas seguem a Jesus simplesmente, querido, por interesses terrenos. Porque Jesus pode curar ou arrumar um bom emprego, ou porque ele pode tirar o filho da miséria em que está vivendo, ou porque pode trazer o marido ou a mulher de volta. Muita gente, amado, não percebe as verdadeiras motivações que tem para seguir a Jesus. Queridos, nessa noite, nós podemos assim, por quê, né? Podemos até pensar ou achar, não sei, mas por que você acha assim que os motivos religiosos, pastor Paulo, que mais crescem neste mundo são os que prometem a cura imediata das enfermidades, ou o emprego imediato, ou um aumento de salário imediato, ou qualquer outro tipo de solução imediata? Porque este homem, querido, esse homem aí do relato bíblico, esse ladrão, nos apresenta assim as motivações ocultas que muitas vezes trazemos no nosso coração. Assim, eu quero lhe falar, querido, quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. Qual é a sua motivação para seguir a Jesus? O que você pretende? Você está com uma doença incurável e os médicos já lhe disseram que não tem remédio, e você, querido, assim crê que talvez uma oração desse pastor aqui que vos fala possa curar seu mal? Porque está escrito que nós teremos poder e autoridade sobre toda e qualquer doença. É essa a motivação que você tem para seguir a Jesus? Há muito tempo que não consegue emprego e você acha que uma oração feita aqui neste programa talvez possa abrir as portas de um novo emprego?
É essa a sua motivação para seguir a Jesus, querido? É essa a motivação que você está nessa noite aí, ouvindo o programa Renascer em Cristo aí pelas ondas desse rádio? Será que você realmente está aí só porque você quer receber a bênção? Assim como aquele ladrão, ele só queria que Jesus soltasse ele daquela cruz. Ele sabia que Jesus tinha poder, mas ele não queria saber do Jesus realmente, o que Jesus significaria na sua vida. Pense no raciocínio do primeiro homem na cruz. Se tu és filho de Deus, salva-me. É isso que ele estava dizendo. Porque se tu me salvas, se me tiras da cruz, acreditarei que tu és o Filho de Deus. Se tu me curas, saberei de tu, que tu és o Filho de Deus. Se tu me dás um novo emprego, saberei que tu és o Filho de Deus. Agora, se tu não me curas, então, qual é o mérito de te seguir? Eu tenho interesse em ti, Senhor. Se tu me tirares da cruz, lógico. Eu tenho interesse em ti se tu resolver meus problemas. Gente sincera. Está vendo, querido? Gente que realmente tem uma sinceridade no seu coração. Gente que realmente, querido, vem atrás de sair da cruz. Realmente vem atrás do emprego. Vem atrás, querido, realmente de Jesus fazer um milagre em sua vida. Pessoas sinceras com motivações erradas. Quer dizer que desejar ser curado, pastor Paulo, é errado? Não. Claro que não. Peça a Deus um milagre. Não tenha medo de fazê-lo. Acredite no poder divino, mas não faça disso a motivação para você seguir a Jesus, querido. O pastor Paulo, quando prega nessa rádio, o pastor Paulo não prega para que você venha ficar motivado, venha se alegrar, venha ficar emocionado, e daí você diga, então se eu seguir a Jesus, eu vou receber meu milagre, então se eu agora for até uma igreja, eu vou ser curado. Então, não, querido, não é assim não. Não faça dessas coisas, não faça desses milagres a motivação para você seguir a Jesus. O outro ladrão estava morrendo também. Ele também estava pregado na cruz. Gostaria de ver-se livre daquela situação. Mas veja a oração do outro. A sua oração não é somente para sair da cruz. Ele entende que embora, querido, seu problema imediato seja estar pregado na cruz, há um problema mais profundo. Aquele outro ladrão, o nome dele era Dimas. Ele teve assim um olhar mais profundo da situação em que ele se encontrava. Ele é um pobre ladrão. Ele percebe que em seu coração está a natureza pecaminosa que o empurrou a vida toda para o pecado. Ele não quer somente ser livrado da situação angustiante da cruz, quer se ver livre, querido, da situação miserável do pecado. Por isso, repreende o seu colega e diz, este não fez mal nenhum. Nós, com justiça, padecemos porque nós fizemos o mal. Veja que o outro ladrão, ele já tinha assim uma convicção, ele já tinha uma certeza que ali próximo a ele, ou seja, entre ele e o seu colega, estava realmente o bem mais precioso que ele precisava naquele momento. Ele já tinha a convicção e a certeza que ele não poderia de forma alguma ser liberto daquela cruz. Antigamente, amados, as pessoas que eram presas e eram crucificadas, à noite, as famílias vinham quando era na troca dos guardas e soltavam eles da cruz. Já preguei isso aqui uma vez. E levavam eles para casa, cuidavam das feridas, cuidavam deles. E depois eles eram encontrados mais uma vez praticando crimes horríveis, atrocidades horríveis. E dessa vez sim, eles eram presos. Aí sim, já eram logo liquidados. Aí chegou uma época que os romanos criaram uma machadinha para quebrar as duas canelazinhas do camarada, as duas pernas, os dois fêmurs. Eles batiam ali, o camarada quebrava e rapidinho ele morria. Ele não conseguia chegar à noite, não. Então aqui, amado, nós vemos que esse preso, ele não quer saber se à noite vai vir alguém livrar ele da cruz, se a família vai vir buscar ele, porque a família eu acho que já tinha abandonado, já tinha aberto mão dessas pessoas. Aqui está o primeiro passo, querido, que você precisa dar se quer realmente resolver seus problemas. Reconheça a sua situação, reconheça que seu problema não é apenas estar doente, mas viver separado de Deus. Reconheça que seu problema não é apenas a falta de emprego, seu verdadeiro problema é não ter dado a Jesus o primeiro lugar na sua vida. Eu conheço muitas pessoas, querido, que hoje já estão caminhando com Jesus há muito tempo, mas ainda não tiveram assim, um verdadeiro encontro com Jesus. Já o segundo ladrão, ele percebe sua situação, ele reconhece o seu pecado, ele não o esconde, não se justifica, não explica, não argumenta, não joga a culpa nos outros, ele simplesmente reconhece que sua vida passada esteve cheia de erros, porque nasceu e viveu em pecado. Ele sabia do que ele fazia.
O ser humano de nosso tempo, querido, ele não gosta de aceitar a ideia de que nasceu em pecado e carrega a natureza pecaminosa. Quando peca, tenta explicar. Não, em realidade não era isso, não é assim, como eles dizem e tal. E dessa outra forma, eles começam a tentar dar uma justificativa. Não é bem isso, não é assim não. Meu amigo, o pecado não precisa explicação. Pecado é pecado, querido. Não existe pecado pequeno, pecado grande, pecado mortal e pecado não mortal. Só existem dois tipos de pecado, querido. É um que mata logo e vai para o inferno, e o outro que você ainda tem o poder, assim, de ter o direito de pedir perdão e ser salvo. Se você quer, assim, ser curado realmente do pecado, ele só precisa ser reconhecido. Por favor, não jogue fora a culpa nos outros. Eu pequei porque estava muito sozinho, porque meu marido me abandonou, ou porque minha mulher me abandonou, ou porque meu pai não me compreendeu, eu estou nas drogas porque ninguém gosta de mim, ou eu bebo porque a sociedade é injusta, ou eu sou homossexual por isso ou por aquilo, ou eu faço isso ou aquilo. Querido, não existe desculpa para você pecar. Não existe, querido, caminhos que você diga, porque eu entrei num caminho tão escuro, eu não vi nada, eu acabei pecando. Não existe isso. Olha, amado, eu não entendo isso não. Enquanto você estiver tentando se explicar, você não deu o primeiro passo ainda. Se você quer ser curado, verdadeiramente curado, transformado, verdadeiramente transformado, só tem que dar um passo. Dizer como o ladrão lá na cruz, o segundo ladrão, Dimas: este não fez nada, mas nós sim, nós merecemos porque somos ladrões. Nós fizemos o mal a vida inteira. Veja que Dimas, ele reconhece. Aí eu te pergunto, querido, você já reconheceu qual é o seu problema? Talvez o seu problema não seja o dinheiro, não seja a saúde, nem o marido, nem a mulher, nem o filho, nem o pai. Talvez seu problema não seja o chefe, nem a inflação. Talvez, querido, todas essas coisas sejam pretextos para esconder seu verdadeiro problema, que tem raízes mais profundas. Raízes, querido, que vão lá nos cômodos da alma. Se você tomar consciência de sua situação, se a reconhecer e a aceitar, já deu o primeiro passo, grande passo na recuperação. Mas existe muita gente, querido, que apesar de dar este primeiro passo, sente que nada muda. Agora, por que isso? Ao longo de minha vida, ao longo da minha caminhada aí como pastor, tenho encontrado muita gente que sofre, mas que sofre terrivelmente. E de alguma maneira, depois de tanto golpear-se na vida, meu amado, reconhece que está errado, mas não dá o segundo passo, que é clamar por ajuda. Que teria acontecido com o filho pródigo, se lá no chiqueiro dos porcos tivesse assim reconhecido: eu estou aqui sofrendo porque fugi do meu pai, sou um pecador perverso e mereço viver e morrer entre esses porcos. Mas se tivesse ficado aí sem pedir ajuda, seguramente teria morrido entre os porcos, meu querido. Mas ele, além de reconhecer sua situação, disse: levantarei-me e irei a meu pai, ou seja, irei ter com meu pai. Mas assim mesmo, os problemas não acabaram. Eles só terminaram quando o jovem se levantou e foi, amado. Então, assim, são atitudes que nós temos que ter em nossas vidas. Às vezes nós queremos nos livrar do pecado. Se eu aceitar Jesus, então eu vou estar livre. Se eu for para uma igreja, eu vou estar livre. Mas você tem que ir, tem que dar o primeiro passo, tem que correr atrás. Em algum momento temos que parar, reconhecer nossa situação e clamar pedindo ajuda. Falei aí em seu coração, fala no seu coração agora, fala aí mesmo, em seu coração com Deus. Fale: Senhor, o meu problema sou eu. O meu temperamento, o meu caráter, não tenho paciência, explodo por qualquer coisa, não tenho sabido dominar meu temperamento. Este é o meu problema. Meu problema não é o meu patrão, nem que os outros tenham oportunidades. Meu problema é o meu temperamento. Sou imoral, sou impontual, sou desorganizado. Este é o meu problema. E eu não tenho forças para sair desta situação sozinho. Preciso de tua ajuda. Se você falou isso para Deus, querido, tenha certeza que Ele vai estar aí ouvindo. Ele vai estar do teu lado. Há outro aspecto do texto que gostaria de ressaltar nesta noite. Aquele segundo ladrão reconheceu Jesus como rei. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não basta aceitar Jesus como Salvador, é preciso também aceitá-lo como Rei, porque se você o aceita apenas como Salvador, você estará aceitando unicamente o perdão, e recebendo apenas o perdão, você continuará dominado pelo pecado. Muita gente não sabe disso, e compreenda isso, por favor, querido. Quando Jesus o perdoa, não perdoa para você continuar derrotado, não. Quando Ele o perdoa, também o transforma para viver uma vida vitoriosa. Ele é o soberano em nossa vida, vitorioso em nossas experiências, amado. Hoje um cristão, querido, assim, um cristão do mundo, vamos dizer assim, está querendo simplesmente um Salvador.
As pessoas parecem não aceitar a Jesus como rei. O mundo cristão parece querer somente perdão, mas não está disposto a ajustar sua vida à vontade divina. Não está querendo reconhecê-lo como rei. Quando Jesus, querido, estiver nessa terra, assim, quando ele passou, quando ele esteve, tinha muita gente que o seguia, porque curava, fazia milagres, fazia sinais. Muita gente seguia o Jesus capaz de multiplicar pães e peixes. Já imaginou se nós tivéssemos um rei capaz de multiplicar pães e peixes? Nunca passaríamos fome, nunca teríamos fome, querido. Eu tenho certeza que a África hoje não estaria na situação que está. Muita gente seguia Jesus por motivos materiais. Muita gente acreditou no Senhor capaz de ressuscitar Lázaro. Já pensou se tivéssemos um Salvador como Jesus? A nossa vida inteira, a nossa disposição que ressuscitasse nossos mortos? Nunca ficaríamos tristes, querido. Nunca seríamos decepcionados. Mas o segundo ladrão acreditou em quem? Em um Jesus. Olha que coisa interessante esse texto. Vamos meditar agora diferente, amado. Eu te convido agora para você prestar bastante atenção aí. Presta bastante atenção. As pessoas, antes, quando Jesus estava vivo, livre, liberto, com as mãos aí para fazer milagres, para tocar os enfermos, é como se fôssemos nós hoje, vamos dizer assim. Mas já o segundo ladrão, ele acreditou em que tipo de Jesus, vamos dizer assim. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está falando. Em um Jesus, querido, no qual ele acreditou, era um Jesus pregado numa cruz. Num Jesus que não fazia milagre nenhum. Veja que coisa interessante. Aquele ladrão, ele não estava vendo Jesus fazer milagre. Ele não estava vendo Jesus fazer multiplicação de pães, ressuscitar mortos, curar enfermo, não. Ele estava vendo agora um Jesus apregado em uma cruz, querido. Um Jesus que não fazia mais milagre nenhum. Suas mãos estavam pregadas, já não podiam mais curar ninguém. Seus pés estavam pregados, já não podia mais andar para fazer milagres. Já não podia mais ensinar, porque seus discípulos o tinham abandonado. Ele estava sozinho, estava na agonia, clamando por um pouco de água. Aí as pessoas caçoavam, açoitavam, ou seja, colocaram uma coroa de espinho na sua fronte. E ele agonizante ali, ficava só agonizante. E aquele ladrão, que ele foi capaz de acreditar num Jesus assim, num Jesus que não lhe prometeu pão nem peixe, que não lhe prometeu cura, não lhe prometeu nada. E o ladrão também não pede nada disso, embora precisasse de tudo. Ele simplesmente pede: Senhor, eu sei que esta vida está acabando para mim, mas eu tenho consciência de uma coisa: esta vida não é tudo, aleluia. Há algo além desta vida, Senhor. Querido, o ladrão, ele reconheceu que nesta vida não acabava tudo, amado. A vida não se acaba aqui, não. Quando Cristo voltar, recomeçará a verdadeira vida. Por isso ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, aleluia. Amados, isso aí pra gente, querido, é um ensinamento, é um banho. Quantos cristãos aí que realmente conhecem Jesus, que realmente estão livres aí, que já foram livres, não têm essa visão, nunca tiveram essa visão. A visão de alguém que está ali perdido, preso a uma cruz, um ladrão. Mas ele observa e vê Jesus ali, ele não quer saber se ele estava com as mãos presas, os pés presos, ele não viu nenhum milagre, ele não viu Jesus fazer nada, mas ele acreditou mesmo assim. E muitas vezes, amado, nós perdemos a bênção. Você já descobriu que esta vida não é tudo? Já entendeu que você não veio a este mundo só para trabalhar, fazer um pouco de dinheiro e gastar? Já entendeu, querido, que aos 80 anos, que os 80 anos que vai viver nesta terra não são tudo, não. Já entendeu que Cristo está voltando e quando ele voltar, virá para estabelecer seu reino? Você está pronto, querido, assim a encontrar com o seu rei? Você o aceitou como Salvador e também como rei, lógico. Quais são as motivações, amado, eu te pergunto, que o levam a seguir a Jesus? Olha, veja agora a resposta de Jesus àquele ladrão, ao segundo ladrão. Jesus disse o seguinte a ele: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Perceberam, meus queridos? O ladrão somente pede: lembra-te de mim, Senhor, amassuriano. Nada mais ele pediu, Aramás. O ladrão só pediu isso: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino.
Amado, como é que você vai olhar para alguém que está crucificado, está ali morrendo, está agonizando, com a coroa de espinhos, os pés presos, ensanguentado, e você vem dizer isso? Lembra-te de mim, ó Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele viu ali, foi o rei da glória, aleluia. Mas Jesus lhe disse, eu te prometo que estarás comigo ainda hoje no paraíso, nunca mais estarás sozinho, nunca mais abandonado, rejeitado, nunca mais passarás fome, nunca mais um ser querido teu morrerá, você estará comigo para sempre, por toda a eternidade, aleluia. Querido, você se sente sozinho na vida? Ninguém neste mundo se lembra que você existe. Quer que Jesus se lembre de você, meu amado? Pois bem, a promessa dele é muito maior. Ele promete que o levará. Jesus está voltando e naquele grande dia, querido, você nunca mais estará sozinho. Habitará com ele no seu reino celeste. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem sofrimento, nem mais angústia, nem mais lágrimas. Você estará para sempre, querido, no reino de Deus. Você está com câncer incurável, uma doença que não tem cura. É possível que você vá descansar em Jesus dentro de poucos meses, vamos dizer assim. Não tenha medo não, querido, não tenha medo da morte não. Olhe para o futuro com fé e descanse em paz e diga, Senhor Jesus, eu sei que quando acordar e tu estiveres voltando ou voltado para a segunda vez, eu terei um lugar contigo para sempre no teu reino, ou seja, no reino dos céus. Não é maravilhoso, querido, esta promessa? É muito fácil prometer cura, mas Jesus te promete muito mais do que uma cura. Ele promete vida eterna. O ladrão só pediu para ser lembrado, e Jesus lhe dá a promessa do paraíso. Quando você vai sinceramente a Jesus, levado pelas motivações corretas, com certeza Ele poderá resolver-lhe a saúde, Ele poderá dar-lhe um bom emprego, poderá juntar novamente a sua família. Ele tem poder para isso, meu querido, mas tudo vai depender das suas motivações. O que é que você está querendo quando segue a Jesus, meu amado? São suas motivações mesquinhas, egoístas? São seus pedidos de oração somente para que Deus resolva seus problemas, querido? Ou você está disposto, como o ladrão ali, a dizer, Senhor, eu não te peço que me tires da cruz, eu só te peço que te lembres de mim, aleluia. Ora, maço e canassuia. Termino, querido, a mensagem de hoje dizendo o seguinte: Jesus pregou o seu último sermão lá na cruz e teve apenas 2 ouvintes. Um deles buscou a Jesus apenas por motivos egoístas e não conseguiu enxergar a dimensão da bênção espiritual. Fechou seu coração e não morreu sem a esperança. O outro também queria ser libertado da cruz, mas isso era de menos. Ele enxergou a sua situação miserável de pecador. Ele clamou por perdão, pediu salvação. Jesus não o tirou da cruz, não o libertou da morte. O ladrão morreu sim, mas morreu com esperança. E no reino dos céus você poderá contemplar e conversar com este homem transformado. Aleluia. Ao longo da história humana, sempre houve esses 2 tipos de pessoas. Aqueles que dizem sim e aqueles que dizem não. Aqueles que conseguem enxergar o verdadeiro reino de Deus e aqueles que simplesmente estão pensando em resolver os seus problemas imediatamente e não conseguem enxergar a vida futura. Em que lado você está? Eu te pergunto nessa noite. Quais são as suas motivações? Um dia quero ir ao reino dos céus, querido, assim como vocês irão também. Quero buscar, querido, a casa onde mora o homem que Jesus transformou naquela cruz. Querido, eu quero bater a sua porta e dizer, olá, você poderia me contar aquela história, a história lá do dia que você conversou com Jesus na cruz do Calvário? Seguramente, querido, ele vai dizer sim, entra, senta aí, eu nunca me cansarei de contar aquela história. Aquele dia na cruz, eu vi o Senhor Jesus agonizante, sabia que ele estava sofrendo por mim, ele não tinha feito nada de mal, eu sim, minha vida era de miséria, ele estava morrendo por mim e eu consegui enxergar a dimensão do seu amor. Clamei por ele e pedi que se lembrasse de mim. E olha, ele não somente se lembrou, mas me deu esta vida, e é vida eterna, querido, aleluia. E eu lhe direi, que maravilha, meu amado, você teve a oportunidade de vê-lo com seus olhos físicos e de ouvir a sua voz. Eu na terra nunca tive a alegria de ver Jesus com os olhos físicos, mas pela fé também enxerguei a minha miséria um dia, também entendi que ele morreu por mim e o aceitei e ele me salvou, aleluia. E serei eternamente grato a ele, porque também me trouxe aqui, querido. Que grande dia será aquele? Jesus tem um lugar para você naquele reino. Você que está me ouvindo hoje, Jesus também tem um lugar para você.
É possível que nesta vida, meu querido, você não consiga tudo aquilo que materialmente você poderia conseguir. Mas Deus tem um lugar preparado para você. Se você conseguir enxergar a verdadeira dimensão do amor divino, vou pedir a Deus, nesta noite, que o ajude a tomar a sua decisão. Querido, você quer aceitar Jesus? Eu te convido nessa noite. Eu quero, assim, fazer esse pedido, esse clamor, esse apelo. Eu te convido nessa noite a aceitar a Jesus. Eu te convido nessa noite a dar um passo principal na tua vida, primordial na tua vida. Eu te convido nessa hora a ter a visão que Dimas teve ali na cruz do Calvário, a olhar para Jesus com um olhar diferente. Não olhar para Jesus, querido, simplesmente em troca de alguma coisa. Não olhar para Jesus sabendo, Jesus agora vai ser o meu guardador, o meu livrador. Não, Jesus vai ser o meu suprimento. Sim, mas querido, eu quero que você olhe para Ele com um olhar realmente de arrependimento, com um olhar realmente de transformação. Eu quero que nessa hora você peça realmente a Jesus que transforme a sua vida. A palavra de Deus diz que aquele que confessar Jesus como o Senhor e Salvador, Ele também o confessará perante o Pai que está no céu. Então faz assim comigo, ó. Aí diz teu nome, aceito o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa, Pai, todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Dá ordem a meu respeito a teus anjos, para que eles me livrem e me guardem de todo mal. Vamos orar com o pastor Paulo, em nome de Jesus. Querido Pai, louvado seja o teu nome pela salvação. Cria em nós a consciência de nossa verdadeira necessidade e ajuda-nos a correr aos teus braços em busca da solução real para os nossos problemas. Toca a vida de cada pessoa, Pai, que está disposta a aceitar-te. Em nome de Jesus. Amém.